Boa tarde, gente. Muito obrigado aí pelo convite, professor Eduardo, meus colegas aí, Eduardo e Silvio. Muito legal estar de volta aí também a dar aula para vocês aí de campus. Infelizmente, meu período aí foi bem curto, mas gostei bastante. Vocês estão vendo a minha apresentação? Perfeitamente, Martim. E agora está em modo de apresentação? Perfeito, modo de apresentação. Beleza, então, gente. Olha, eu então tive fui incumbido aí de dar essa aula para vocês, né, com um foco mais metodológico, né, e, achei que a melhor aula que eu poderia dar para vocês é justamente sobre a minha tese, né, que é o meu trabalho mais recente, e esse, então, é o título dessa aula, mas ele poderia ser também um a palavra diagnóstico, né, de mudanças biogeomorfológicas também poderia ser trocada por investigação, talvez, né, de campos de dunas costeiras transgressivas. Então, eu primeiro ia falar mais sobre dunas costeiras em geral, de forma geral, mas achei mais apropriado focar, né, num determinado tipo de dunas para a gente ter uma aula um pouquinho mais curtinha. Mas então, o que são campos de dunas transgressivas, né? Dunas transgressivas são depósitos eólicos arenosos de larga escala, e aí eu botei entre aspas, porque isso é um pouco subjetivo, né? Mas essa é a definição, que migram sobre terrenos vegetados a semi-vegetados, podendo variar de centenas de metros a dezenas de quilômetros de extensão. Né? Campos de dunas transgressivos eles podem mudar de um estado móvel, com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, para um estado estabilizado e densamente vegetado, ou vice-versa. Então, ao longo do processo evolutivo, né, de campos de dunas transgressivas, é muito comum, né, esse campo apresentar indícios de um passado com maior vegetação, né, e indícios esses que podem ser, inclusive, encontrados quando a gente escava uma trincheira, né, na duna e a gente encontra solo. Então, esse é um indicativo de que esse campo de dunas, por mais que ele se apresente totalmente imóvel, com pouquíssima vegetação, ele já foi uma vez estabilizado. Então, o que a gente tem nesses campos de dunas é uma constante briga, digamos assim, entre a vegetação e o transporte eólico, né? Então, se você tem um período com maior transporte eólico, a vegetação não consegue se fixar rapidamente, né? Se você tem uma diminuição do transporte eólico, você tem menos sedimentos chegando no sistema e a vegetação consegue colonizar a areia mais facilmente e vai, então, modificando o campo de dunas, né? Tornando ele mais estabilizado. Talvez o professor Eduardo já tenha colocado essa figura aí para vocês, né? Ela é bem conhecida, né, no meio da geomorfologia, e aqui ela está adaptada, né, para a geomorfologia costeira, né? Então a gente tem, está em inglês, mas eu vou falar rapidinho. Então a gente tem eventos instantâneos, né, feições que ocorrem a partir de eventos instantâneos, que seriam aqueles que ocorrem de segundos a dias. Então aí o transporte eólico ele se dá nessa escala de segundos, né? E aí quando a gente já vai para uma escala de eventos, a gente tem, por exemplo, a formação das dunas frontais, que o Silvio vai falar um pouco melhor. Né? Então, o Silvio vai falar aí
de eventos que ocorrem de dias a períodos, né, de uma estação para outra até anos, né? Então, você pode, através de um monitoramento de uma duna frontal, ver que, né, de uma praia e duna frontal, você pode ver que elas surgem aí em questões de meses, às vezes, né? De uma estação para outra, você pode ter uma duna frontal se desenvolvendo. Já dunas transgressivas são mais extensas, né? Tem uma escala espacial maior, então elas são formadas aí em décadas ou centenas, é o que a gente chama, né, da escala da engenharia, ou escala histórica, né, de eventos. Bom, aí está o exemplo do campo de dunas transgressivo que eu estudei lá na Austrália. Vocês conseguem observar, então, essas dunas migrando para cima da vegetação, né? Então, onde que estão localizados esses grandes campos de dunas costeiras? Essas dunas, elas estão localizadas em todas as partes, praticamente, do globo, né? Dá para observar pelo mapa que não há uma distinção em termos de latitude, né? O que a gente tem, né, é dunas mais bem desenvolvidas, onde há um clima mais propício, né, um clima mais árido, e isso não precisa ser ao longo do ano todo, pode ser uma determinada época do ano que o clima é árido o suficiente para transportar grande quantidade de sedimentos, né? Então, a gente tem aí, em verde aqui, por exemplo, a nossa região aqui de Cabo Frio, né, Campos. A gente tem aqui na Austrália praticamente toda a costa, a não ser uma costa que é mais... Deixa eu só colocar aqui um apontador, né? Costas rochosas, né, ou de falésias não apresentam dunas, ou podem até apresentar, mas é mais raro, né? E as regiões polares, né? Bom, então, como são formados os grandes campos de dunas? A partir do aumento da formação de cortes eólicos e dunas parabólicas, que se dá pela remoção parcial ou total da cobertura vegetal das dunas frontais. Então, é a partir das dunas frontais que você pode ter uma reativação de campos de dunas transgressivos, né? E isso pode se dar, essa remoção da cobertura vegetal pode se dar através do desmatamento, de uma ressaca, um ciclone, né? Ou uma mudança no clima, né? Que pode ser, né, uma mudança na pluviosidade, um aumento nos ventos, ou ele pode também se formar onde existe um suprimento muito grande de areia e ventos fortes com pouca vegetação presente e dunas e ventos soprando de mar para a terra, né? A grande questão, né, que eu vou trazer aqui nessa apresentação, que foi também a grande questão da minha tese, né, foi esse questionamento sobre o que impulsiona mudanças na cobertura vegetal de campos de dunas transgressivas. E por que isso é importante? Bom, isso traz várias implicações, né? A gente, durante muito tempo, o homem tentou fazer de tudo para estabilizar os campos de dunas, principalmente na Europa. A gente tem tentativas de estabilização de campos de dunas desde a década de 50, por conta dessas áreas, né, costeiras estarem muito ligadas no passado à agricultura ou pastoreio de animais. Então, o avanço de dunas significava perda de terra, né? Então, essa sempre foi uma questão muito importante dentro da geomorfologia costeira e que não é totalmente compreendida, né? O que impulsiona essas mudanças, existem várias teorias, e ainda mais nos últimos 100 anos, né? Então, estudos sobre mudanças de estabilidade e cobertura vegetal em campos de dunas costeiras têm sido feitos, né? Não são muitos, comparados a outros tipos de estudos costeiros, mas
né, foram contabilizados aí 176 estudos até hoje que tratam dessa temática, né? Esse estudo, na verdade, veio depois da minha tese, né? É um estudo bem recente, foi no início desse ano, que ele mostra, né, que a maioria dos estudos coloca, né, as dunas como estando num processo de estabilização nos últimos 100 anos. E esse daqui é o meu estudo, né, no sul da Austrália, que também mostra estabilização, como eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o cenário que a gente tem da distribuição desses estudos, e a gente vê, né, que a maioria dos estudos é feito na Europa, né, justamente por conta desse problema da estabilização dos campos de dunas por lá, e na América do Sul são bem poucos, assim como na Oceania, né, menos ainda. Bom, então, o que mostram esses estudos? Que a tendência no último século é de aumento da cobertura vegetal e estabilização dos campos de dunas. Então, 93% desses estudos, né, mostram aí uma estabilização e apenas 4 estudos, né, 2%, colocam aí como um processo reverso, né, uma desestabilização do campos de dunas. Aí a gente tem o exemplo da praia de Moçambique, em Santa Catarina, é um trabalho bem interessante feito por Miotti da Silva e Resp, né, onde eles acharam aqui um aumento de 70% da cobertura vegetal entre 1938 e 2002. Então, há uma única explicação para esse aumento global na cobertura? Bom, é isso que é uma das questões que eu tinha quando eu comecei o meu doutorado, né? E ainda é uma grande questão aí dentro da geomorfologia costeira. Então, esse é o principal artigo do meu doutorado, que foi publicado em 2019, né? Na verdade, outubro de 2018, e depois teve outra edição em 2019. Enfim, eu, então, analisei as mudanças de cobertura vegetal na Young Husband Península, né? A península de Young Husband, na Austrália, entre 49 e 2017. E aí é interessante, né, que esse estudo é um estudo investigativo, é bem diferente do que o Silvio vai apresentar, né? Antes da nossa aula aqui, eu fiquei refletindo sobre isso. É bem interessante que são duas perspectivas metodológicas, né, duas abordagens bem diferentes de estudos costeiros. Eu aqui, então, formulei uma hipótese, né, a partir do que eu pude observar, e fui verificar essa hipótese, não tanto em campo, mas com dados secundários, né? Então, essa é a minha área de estudo. Ela fica no sul da Austrália. Tomara que esse vídeo não dê uma travada. É um dos campos de dunas mais extensos do mundo. Ele é formado por essa... ele é separado do continente por essa lagoa. Ao norte, esses campos de dunas são mais ativos e eles vão, então, diminuindo tanto de tamanho quanto, né, de mobilidade em direção ao sul. E isso se dá por conta da energia de onda, né? Mas isso é outro estudo que talvez fique para outro momento, se de repente, né, a gente tiver. Bom, então, essa minha área de estudo fica a 160 quilômetros de Adelaide, que era a cidade que eu fiz parte do meu doutorado. Eu acabei não explicando, então, meu doutorado, um doutorado com tutela, que eu fiz metade no Brasil, metade na Austrália, né? Então, fiquei 2 anos lá na Austrália, na cidade de Adelaide, e esse campo de dunas me chamou muita atenção por ter
uma diversidade de tipos de dunas muito grande, né? Havia também disponível uma grande quantidade de dados secundários, né? Tanto de chuva, de vento, quanto um acervo de fotografias aéreas muito grande, e por ser uma localização mais isolada, né? Não havia uma interferência humana tão grande, e isso era um fator bem interessante para tentar analisar, né, essas mudanças de cobertura vegetal e estabilização do campo de dunas, numa perspectiva de um lugar que seja pouco alterado pelo homem, né? Então, seria um lugar ideal para ver se é um fator natural que estava impulsionando essas mudanças. Então, aqui são algumas fotografias aéreas oblíquas, né? Então, esse foi um sobrevoo que foi feito lá nessa minha área de estudo, onde, então, a gente vê esse campo de dunas transgressivo bem extenso, são dunas de até 40 metros de altura, uma praia com alta energia de onda, e essas dunas, então, migrando para dentro do continente, invadindo, né, o corpo d'água que separa ela do continente. Então, são vários os tipos de dunas, até mega parabólicas, até parabólicas mais alongadas, né? E tudo isso faz parte do campo de dunas transgressivas de Young Husband. Então, indo para a parte que mais interessa a gente, né? Que é a metodologia desse estudo, né? Então, para esse estudo investigativo, né, eu primeiro fui buscar lá a primeira fotografia aérea que eu pude encontrar, que foi de 49. Então, a gente tem aqui a foz de um dos rios mais importantes da Austrália, que é o Murray, né? E, então, por conta, né, dessa foz ser super importante, ter todo um estuário com a vida silvestre muito importante aqui, essa área de estudo ela foi bastante documentada em termos de fotografia aérea. Então, eu tive a sorte, né, de escolher, então, uma área onde houvesse um acervo muito grande de fotografias aéreas. Então, entre 49 e 2017, eu tinha uma média de uma fotografia a cada 7 anos, que, se vocês forem ver nos outros trabalhos, é uma média muito boa. Na verdade, outros trabalhos conseguem aí uma fotografia aérea a cada 10 anos, às vezes a cada 15, 20. Mas então, né, por que usar fotografias aéreas e não imagens de satélite? Talvez essa seja uma das perguntas de vocês, porque é muito mais fácil, né? Inclusive, há muitos mais, os sensores, né, são muito mais diversos para conseguir dados de vegetação e tudo mais, mas a resolução espacial, né, das imagens de satélite, apesar de hoje em dia a gente ter imagens de satélite de alta resolução, a abrangência temporal, né, se a gente fosse pegar, então, a imagem de satélite mais antiga, que é a Landsat 1, foi, já tem disponível aí para 1972, que foi quando foi lançado o primeiro Landsat, né? A resolução era de 80 metros, então isso não me atendia. Além disso, né, se a gente fosse pegar uma imagem de 1972, eu perderia aqui anos importantes. Como vocês vão ver, o meu estudo mostra que as mudanças começaram a realmente acontecer aqui entre 49 e 56. Então, eu precisava, né, por mais que as imagens de satélite me proporcionem uma imagem, mais de uma imagem, inclusive, a cada ano, né? O Landsat 5, por exemplo, ela te proporciona aí uma imagem a cada 14 dias, né, do mesmo local na Terra.
né? Mas tem uma abrangência, eu tenho uma resolução espacial aí de 30 metros, então também não me atendia. Eu busquei, então, fotografias aéreas que tivessem uma resolução do pixel de até 1 metro, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, você tem, então, desde uma resolução de 25 centímetros, o que é muito bom, né, 15 centímetros, até 1 metro. E aí, então, só para mostrar para vocês, antes de falar, então, sobre isso, então, quando você usa fotografias aéreas e você compara, né, um, uma, um dado, né, de quantificação como cobertura vegetal entre fotografias aéreas, é muito importante que você, então, use a fotografia aérea com pior resolução de pixel e faça uma resampling, que você fala em inglês, né, que você coloca aí a resolução do seu pixel equiparada à pior resolução que você tem. Então, no final das contas, todas tinham 1 metro de resolução. Aí eu fui, essas imagens são lá na Austrália, de um local bem interessante, que é um centro de pesquisa que tem aviões que fazem sobrevoo em diferentes regiões lá do sul da Austrália, que tem uma parceria com a universidade que eu estive, né? Esse lugar é o ARA. E eu acabei fazendo um sobrevoo só para testar uns equipamentos no dia, tive essa sorte deles estarem indo lá fazer um sobrevoo, mas a principal razão de eu ir nesse local é para justamente perguntar para eles qual seria a melhor forma de conseguir a quantificação da minha cobertura vegetal com fotografias aéreas, que muitas vezes estavam apenas em preto e branco, né? Eu não tinha nem 3 bandas, eu tinha fotografias aéreas com uma banda só. E, bom, primeiro, né, o que a gente teve que fazer foi pegar pontos com GPS geodésico em locais diversos, né, dentro do nosso campo de dunas. Muitas vezes a gente não tinha estruturas antrópicas que pudessem dar um ponto fixo melhor para a gente, né? Então, eu peguei pontos em arbustos mais antigos, né, que eu pudesse obter, desde 49, um registro desse arbusto ou dessa feição até 2017, e esse foi um dos principais desafios dessa pesquisa, né, que foi georreferenciar essas fotografias aéreas. Então, esse é um outro grande problema das fotografias aéreas. Muitas vezes elas não vêm georreferenciadas. Hoje em dia existe já um acervo muito grande de fotografias aéreas digitalizadas, que já é muito bom, né? Você não precisa ir lá pegar a fotografia aérea física, né, escanear. Antigamente você tinha que fazer isso, inclusive. Hoje em dia já tem um acervo muito bom digital, mas você ainda tem que georreferenciar essas fotografias. Então, apesar, né, da gente ter dias aí legais de conhecer locais interessantes, fazer um sobrevoo, de ir a campo, por mais perrengue que seja, né, carregar um GPS geodésico, né, por locais onde o barco não consegue acessar e tudo mais, a maior parte do, né, tempo que a gente gasta numa pesquisa de doutorado ou para escrever um artigo ou qualquer coisa em gabinete, né, no laboratório. Então, eu passei, sei lá, 98% do tempo, talvez mais, né, aqui nesse computador, georreferenciando, testando diferentes maneiras de conseguir a quantificação da minha vegetação, conseguir diferentes dados, né, enfim, até chegar numa metodologia que é bem simples, na verdade, né? Acabei vendo que a solução para o meu problema
era relativamente simples. Eu usei um método de classificação baseado no valor do pixel, né, que seria um método não supervisionado do tipo ISO-cluster, né, onde você faz uma classificação olhando ali a distribuição do valor dos pixels na escala de cinza. Né? Então, para fazer essa quantificação da minha cobertura vegetal, eu coloquei todas as minhas imagens, né? Mesmo que elas fossem coloridas, coloquei todas com uma banda só, para ter a escala de cinza. E quando a gente pega a escala de cinza, né, a gente tem, então, valores de pixel que vão de 0, que seria o preto absoluto, até 255, seria o branco absoluto. Então, no caso das dunas, né, principalmente dunas onde você tem poucas casas, poucas edificações, poucos elementos que possam dar algum erro, né, na sua classificação, no caso eu tinha praticamente só areia e vegetação, né? A areia tem um contraste muito grande, então ela vai ter valores altos, né, de pixel, e a vegetação, valores baixos, né? E no meio aqui, né, a gente tem as sombras. Esse que é o grande porém desse tipo de classificação, é você conseguir ali o valor certinho do pixel que vai excluir as sombras, ou melhor, que não vai computar as sombras como sendo vegetação, né? Eu mesmo conseguindo uma calibragem boa, eu tive que, às vezes, manualmente excluir esses pixels que estavam sombreados, né? Dentro da minha classe, né, de vegetação. E eu também optei por fazer uma classificação baseada em pontos manualmente verificados, né, que seria, então, fiz no ArcGIS mesmo, eu fiz um grid de pontos aleatórios, né, que se colocavam dentro ali da máscara, né, do shapefile que eu criei, aleatoriamente a 100 metros de cada um. E, então, eu fui dando um zoom e vendo realmente se esse ponto era vegetação ou areia. E isso foi uma forma de verificar se a minha classificação, né, por esse método, esse primeiro método tinha sido boa. E eu consegui valores bem parecidos, né? Então, esses são os valores que a gente conseguiu, né, para a nossa quantificação da cobertura vegetal. Então, ela vai aí né, a área que eu escolhi para mapear, tinha em 49 menos de 7% de cobertura vegetal, e em 2017, quase 40%. Né? Então, aqui, eu pude, por conta, né, dessa grande quantidade de fotografias aéreas, ver, então, qual seria a taxa, né, entre esses períodos, a taxa anual de cobertura vegetal que foi acrescida. Né? E aí, então, eu consegui observar que haviam anos onde a vegetação, né, cresceu mais do que o habitual. Né? Então, a gente tinha entre 56 e 67 e 67 e 75 um crescimento bem acima do normal, e também aqui entre 2008 e 2013. Então, eu queria saber o porquê disso, né? E, para isso, né, antes de ir na questão do porquê, tomara que... Deixa eu ver se eu tenho que tirar aqui o ponteiro. Assim. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Esse foi o resultado dessa classificação. Então, as dunas, elas vão, como vocês podem ver, perdendo espaço, né? Ou melhor, se estabilizando. Elas não deixam de ser dunas, elas passam a ser dunas mais estabilizadas. E vão mudando,
né, de forma, né, de dunas transgressivas livres para dunas cada vez mais em um formato de dunas parabólicas, né? Bom, então, quais são os fatores que explicam essas mudanças? Então, a gente tem aí, a gente acabou indo para 3 fatores principais, né? A gente descartou fatores como a interferência direta do homem, né, por pastoreio de gado, ou outra coisa do tipo, né? E a gente, então, foi ver se a chuva estava fazendo a diferença, né? E a gente viu que, na verdade, quando a gente pegava a cobertura vegetal, né, e a média de chuva anual, né, da estação mais próxima, a gente não tinha nenhuma correlação, né? E aí esse gráfico aqui mostra isso bem, né? Você teve anos mais chuvosos e menos chuvosos, mas nada que pudesse mostrar para a gente que esse crescimento aqui, essa então seria a nossa curva da vegetação crescendo, né? Nada mostrava em termos da chuva que um aumento da chuva é que estava ocasionando esse aumento da vegetação. Bom, desculpa aí que isso daqui está meio chato, esse ponteiro. O potencial eólico, né, que seria a capacidade do vento de transportar sedimentos, que foi calculada através de um método de Freiberger, né, que você simplesmente vê a velocidade e a direção do vento, e pegando esses 2 dados e a granulometria média de sedimentos de uma determinada área, você calcula o potencial de transporte eólico dessa área de estudo. Você não precisa ir a campo medir transporte de sedimentos, e, inclusive, você pode inferir o quanto que, em uma determinada época, você tinha mais ou menos transporte. Então, existia aqui, né, os dados mostram que, possivelmente, entre 50, né, ou 60 e 70, né, você tinha um aumento muito grande desse DP, mas, ao mesmo tempo, você tinha um aumento da vegetação. Então, na verdade, não explicou, né? Esse aumento deveria ser o contrário. Com a diminuição dos ventos, você teria um aumento da vegetação, né? Porque você reduz o estresse e a vegetação consegue, então, colonizar essas áreas. E o que a gente foi ver é que, na verdade, um fator bem pouco usual, pelo menos para a gente aqui no Brasil, né, que a gente não tem esse problema, o que mais deu em termos de correlação entre o aumento da vegetação, né, e um fator que pudesse explicar foi a densidade de coelhos. Os coelhos na Austrália, eles são exóticos, né, eles comem a vegetação e se procriam numa velocidade que é muito difícil de controlar, mas houveram programas do governo que lançaram vírus, né, para controlar a população dos coelhos. E esses programas tiveram sucesso em vários locais na Austrália. E, pelo jeito, lá nessa minha área de estudo também. Então, aqui a gente tem, nesse gráfico mais abaixo aqui, né, a densidade de coelhos por hectare, né, e então ali, né, entre 49 e 50, 51, a gente tinha uma densidade muito grande de coelhos na área de estudo, e ela diminuiu com a introdução, né, de um vírus, e isso, então, coincidiu com o aumento da vegetação alguns anos depois, né? E lá, também, entre 2009 e 2013, você vinha tendo um crescimento da população dos coelhos, e, à medida que você lançou um outro vírus, a população dos coelhos diminuiu e o crescimento da vegetação aumentou de novo, né? Então, isso indica
que esse controle, né, da população dos coelhos, observada principalmente nesses 3 picos aqui, né, acabou ocasionando essa mudança na cobertura vegetal, ou intensificou esse processo de mudança para um campo de dunas mais estabilizado, né? Isso se deu, então, também por conta de uma junção com outros fatores, né? Não é um fator isolado, e a gente vê isso quando a gente consegue observar que houve aqui um período, né, de uma seca muito grande, coincidindo com uma diminuição dos coelhos, que então não fez muita diferença na cobertura vegetal. E quando você teve anos acima da média, né, esse daqui é um gráfico de anomalia da precipitação, né? Então, esses são anos acima da média. Quando coincide um ano com precipitação acima da média e um decréscimo dos coelhos, você tem um aumento da sua cobertura vegetal. Então, a conclusão desse artigo foi que a drástica redução da população dos coelhos, né, que habitavam as dunas nos anos 50, possibilitou um aumento da cobertura vegetal, sendo, então, esse o principal fator que impulsionou as mudanças na cobertura vegetal no campo de dunas, né, dessa península entre 49 e 2017. Então, isso mostra também, né, a importância dos fatores bióticos nesse tipo de estudo, que muitas vezes nós, geomorfólogos, a gente acaba não atentando para isso. Na verdade, foi numa conversa casual com outras pessoas que eu soube que esse seria um possível fator lá na minha área de estudo, porque até então eu achava que os coelhos não estavam presentes na minha área de estudo por conta dessa separação do continente por essa lagoa, né? Mas não, eles conseguiram adentrar as dunas e, inclusive, a população, em determinado momento, era bem grande. Nessa mesma linha de investigação, né, de fatores que impulsionaram mudanças na cobertura vegetal, eu escrevi outro artigo, que foi recentemente publicado, onde a gente mostra que essas mudanças na cobertura vegetal, impactadas pela essa redução dos coelhos, acabou mudando a migração das dunas também, né? Então, das dunas parabólicas. Então, esse outro estudo, eu fui investigar principalmente a migração das dunas parabólicas, né, através, de novo, de um mapeamento, né, em fotografias aéreas que eu fiz no ArcGIS. Então, esse é o limite do lóbulo deposicional, né, que a gente chama das dunas parabólicas, que mostra, então, de que num período entre 49 e 56 você tinha uma migração muito alta e ela foi diminuindo até 75 e 84, que, de novo, teve aquele aumento nos coelhos, né? Aqui, não, desculpa, aqui, justamente aqui, né? Então, isso mostra que você, então, tem essa correlação também entre a migração de dunas parabólicas e os coelhos, né? E aí, só voltando na questão da metodologia, né, eu também, é importante dizer que esse tipo de mapeamento em dunas, com fotografias aéreas, é muito complicado, porque você, às vezes, tem que usar estereoscopia tradicional, né, para ver a morfologia dessas feições, que às vezes está escondida quando você tem uma imagem, né, achatada, né, você tem aquela imagem só, né, aérea, que você não vê a profundidade dos elementos que são tridimensionais, como são as dunas, né, e isso tem uma importância muito grande. Então, às vezes, né, eu tive que, inclusive, eu tenho aqui fotografias aéreas para mostrar para vocês que, de fato, eu fiz esse trabalho manual para algumas áreas em que eu tinha dúvida, né, se a duna ia até determinado limite ou não, né, e foi com estereoscopia tradicional mesmo.
Um outro trabalho que ainda não foi publicado, né, mostra como que essas mudanças biogeomorfológicas ocorreram em termos de mudanças nas feições desse campo de dunas. Então, esse daqui são frames dentro desse cenário maior do campo de dunas, que mostra essas dunas transgressivas mudando, né, até virarem essas dunas parabólicas quase que totalmente estabilizadas, né? E aí a gente vê, através, né, do mapeamento geomorfológico, que dunas ativas, né, dunas transgressivas ativas, compunham aí, em 2049, 60% da área, e depois mudou drasticamente, né? Essas dunas elas foram só para 10% hoje em dia, né? Ou melhor, em 2018, que foi a última imagem que a gente obteve, né? E então a maior mudança foi de dunas transgressivas ativas para dunas vegetadas do tipo parabólica, né? Bom, então voltando lá naquela pergunta, né, se há uma explicação única. Esse estudo mais recente de Gao et al. Conclui que, apesar de não haver uma única explicação, né, já que a situação apresentada em cada estudo tem suas particularidades, a interferência do homem ele aparece como um fator importante na maioria dos casos, né? Então, a interferência antrópica ela é significativa em 82% dos estudos, né? Então, exemplos, né, de como o homem muda essas feições através do replantio, mudanças de leis ambientais, né, criação de parques, mudança no uso do solo, né, muitas áreas de dunas que antigamente eram pasto na Europa, hoje em dia eles são áreas de proteção ambiental, né? Enfim, esse é um dado bem interessante. Mas em dunas que não apresentam intervenção antrópica, né? Inclusive é interessante falar que, na verdade, eles colocaram o meu estudo como sendo um desses estudos onde o homem teve, sim, interferência. Então, apesar de eu achar que não, né, é uma interferência indireta, né? Foi o europeu que trouxe o coelho para a Austrália e que indiretamente afetou essa estabilização do campo de dunas. Mas, então, né, em campos de dunas onde não há uma intervenção antrópica, um estudo recente também, né, feito por Jackson e colaboradores, mostra que há uma tendência global, né, um global greening of coastal dunes. Então, ele pegou diferentes locais com imagens de Landsat. Então, aí tem até uma outra questão, né, da questão da resolução dessas imagens, que talvez não seja apropriada, mas é um estudo bem interessante, né, que mostra que pouquíssimos casos mostra uma estabilização ou até decréscimo, como é o caso desse gráfico 11 aqui, que mostra a vegetação diminuindo de área, não muito, né? Você vê que, na verdade, essa correlação não é muito boa. Nos últimos anos você teve um aumento também, né? Mas a maioria dos casos tem uma correlação muito alta, né? De aumento da cobertura vegetal à medida em que você vai de 86 até 2016. E, segundo eles, né, esse estudo, isso se dá por conta da temperatura, né, o aumento da temperatura proporciona, né, condições mais favoráveis para a vegetação se desenvolver, o aumento de CO2 também, né, é um fator que contribui para esse aumento da cobertura vegetal, assim como há uma tendência global em regiões costeiras de ter mais pluviosidade e uma redução da velocidade dos ventos. E aí ele mostra aqui um dos locais onde você teve uma correlação bem alta, né, entre de aumento da vegetação. Então,
Bom, quais fatores que levam a mudanças de estabilidade de dunas costeiras? Muitos, né? Mudanças de uso do solo, estabilização através de projetos, né? Um decréscimo dos sedimentos, que isso, inclusive, é algo bem complicado de se mensurar, mas é possível, né, que em alguns casos você tenha um decréscimo da quantidade de sedimentos que chega até a praia, e por isso você tem um aumento da cobertura vegetal, e o clima, né, um aumento de temperatura, uma diminuição da chuva, né, um aumento da chuva, uma diminuição dos ventos, né, da velocidade dos ventos, e a intervenção humana, né, ela então engloba vários fatores, né, só o clima que não, apesar de que a gente pode até colocar o clima como sendo uma interferência indireta do homem, né? Bom, e aí é muito mais difícil você ter uma reativação dos campos de dunas. Então, a tendência é você ter um aumento da cobertura vegetal, uma diminuição na diversidade de morfologias de dunas, né, de geodiversidade desses campos de dunas, né. Então, o que a gente pode notar, através desses estudos, é que, né, trata-se de um fenômeno natural ou não? Pelos que os estudos indicam, parece que sim, mas há uma ajuda do homem, digamos assim, né? Existe, né, uma tendência natural para esses dunas, para esses campos de dunas se desenvolverem em termos de aumento da vegetação, mas mesmo sendo uma tendência natural a nível global, fatores regionais e locais podem sobressair, como foi o caso lá das nossas dunas lá na Austrália. Então, quais serão os impactos, né, dessa revegetação? Os negativos seria a perda de biodiversidade e geodiversidade, como eu já comentei, né? E os positivos seria uma maior proteção contra o aumento do nível do mar, já que essas dunas vão estar mais estabilizadas, né? E vão fornecer uma barreira mais eficaz, e eles também vão acabar levando ao menos soterramento de estruturas localizadas no reverso, né, desses sistemas de dunas. E o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Bom, na minha opinião, deixar os processos naturais atuarem, com o mínimo de interferência possível. Eu gosto muito da frase da Delgado Fernandes e colaboradores, que aponta que o princípio norteador do manejo de dunas ele deve ser um manejo de pessoas e não um manejo de processos naturais, né? Bom, então essas são as minhas referências bibliográficas, né, para essa apresentação. Quem quiser esses artigos que eu citei e os meus artigos e até, inclusive, a minha tese, né, podem me mandar aí também dúvidas através desse meu e-mail, né, dúvidas, inclusive, sobre a metodologia. Estou disponível aí para vocês me perguntarem o que for. Obrigado.